Pesquisadores se reúnem na capital para discutir o uso da reserva biológica do Arvoredo. A reserva, que é hoje um dos mais importantes ecossistemas marinhos do país, existe há 12 anos. Nos próximos 6 meses, outros encontros deste tipo devem acontecer para a elaboração de um plano de manejo que estabeleça critérios mais definidos para o uso da reserva. Hoje, pesca e turismo estão proibidos no local, sendo permitida somente a pesquisa. O Brasil possui a maior diversidade biológica do planeta. 40% das florestas tropicais e 20% de toda a água doce estão distribuídos no território brasileiro. Além disso, cerca de 45% do produto interno bruto e 31% das exportações estão diretamente associados aos recursos naturais do país. Você vai conhecer no programa de hoje um lugar muito especial, uma das únicas reservas biológicas do litoral brasileiro e que serve de refúgio para as espécies marinhas mais ameaçadas. Você vai conferir tudo isso a partir de agora no programa Caminhos da Natureza. Era do progresso, de avanços científicos e tecnológicos, uma realidade ameaçadora. O desenvolvimento da civilização teve um alto preço. A ação predatória do homem comprometeu e causou danos irreparáveis ao meio ambiente. A natureza reage e grita por socorro. Estamos diante de um grande desafio. Quais as alternativas para um crescimento que não comprometa os recursos naturais? Como garantir o desenvolvimento de forma sustentável, protegendo as florestas e os oceanos? Um dos principais danos que o homem vem causando com o passar dos anos, o próprio aumento populacional, ele acaba gerando toda uma pressão para cima da natureza. Se a gente for ver as linhas costeiras de todo o litoral, elas têm as maiores populações. As principais cidades, as maiores cidades em população sempre estão ou geralmente estão na linha costeira. Arquipélago do Arvoredo, patrimônio natural de Santa Catarina. Aqui parece que a natureza continua intacta. Águas cristalinas se misturam com o colorido da vida marinha. Uma amostra de relevante importância ecológica, um tesouro natural fechado para a preservação. Uma área restrita e que não pode sofrer nenhum tipo de perturbação. Tudo isso para garantir as características de ecossistemas considerados frágeis e para abrigar espécies ameaçadas. Aqui, a entrada do homem é permitida somente para pesquisas científicas. A gente está numa região da costa que tem a convergência de águas tropicais da corrente do Brasil, que tem diversas espécies, e também da corrente das Malvinas, que traz espécies de água fria. Então essa mistura de águas faz com que aqui essa região da reserva do Arvoredo seja muito rica em biodiversidade marinha. Tem bastante peixes tropicais, então a gente está numa região que muitas vezes a gente vê animais de clima tropical e vê animais de clima frio, principalmente no inverno. Também algumas espécies de invertebrados são um destaque bem grande na reserva. Tem corais moles em abundância, e é um fundo muito bonito porque ele é recoberto com palitoa, que é uma espécie de selenterado. Isso dá uma beleza cênica muito grande para a região. No início da década de 80, estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina produziram um documentário sobre o Arvoredo, mas a surpresa ficou por conta da repercussão que essas imagens atingiram. Esse filme foi veiculado na televisão em 1982, no dia 12 de junho, à tarde. E foi a primeira vez que os catarinenses assistiram às imagens feitas no fundo do mar da sua região. Então foi uma coisa assim deslumbrante, as pessoas se encantaram, porque nunca alguém tinha visto imagens na televisão dos peixes, dos corais, dos invertebrados que vivem na nossa região. Isso realmente foi fascinante. Fascinante como foi o nome do filme que nós escolhemos ser O Fascinante Mundo das Ilhas Costeiras. E o Arvoredo era o núcleo dessa aventura toda.
Tendo em vista a proteção efetiva da área, foi decretado em março de 1990 a criação da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, uma área de 17.600 hectares de ecossistemas marinhos e insulares da região costeira. A reserva fica localizada a 11 quilômetros de distância do extremo norte da ilha de Santa Catarina e a 6,5 quilômetros do ponto mais próximo da costa continental. A região de entorno abrange Florianópolis, Governador Celso Ramos, Tijucas, Bombinhas, Porto Belo e Itapema. Para controlar essa região, o IBAMA conta com parceiros que auxiliam na fiscalização. Hoje, na parte de fiscalização, o Conselho Consultivo da Reserva do Arvoredo vem discutindo, junto com outros órgãos, como a Capitania dos Portos, a Polícia Ambiental, a Polícia Federal, critérios e diretrizes para a gente estar trabalhando aqui na ilha, para não ser uma coisa unilateral por parte do IBAMA. 4 ilhas fazem parte da reserva. A maior delas é a Ilha do Arvoredo. A sua beleza se estende por 270 hectares. A ilha é cercada por costões e formada por rochas graníticas. Coberta pela Mata Atlântica, chega a alcançar 300 metros acima do nível do mar. Os coqueiros dão à ilha um ar de paraíso tropical. No final do século XIX, Dom Pedro II deu ordens para construir este farol no extremo sul da Ilha do Arvoredo para orientar a navegação por essas águas. E desde aquela época, a Marinha mantém na ilha uma guarnição que garante a manutenção do farol. A segunda ilha é conhecida como Ilha Deserta. Fica situada a 3 quilômetros da Ilha do Arvoredo. Ao contrário do que o nome sugere, essa ilha é rica em vida. É possível observar de longe o grande número de aves marinhas que sobrevoam os costões. Os 30 réis de bico amarelo, uma espécie ameaçada de extinção, encontra aqui condições ideais para procriar e fazer os seus ninhos. A Ilha da Galé, a terceira, fica localizada no limite norte da reserva. O nome foi inspirado em sua forma. Parece um casco de uma embarcação antiga. Do solo rochoso nasce uma vegetação arbústica e cerrada, utilizada pelas fragatas, que fazem da ilha um dos seus mais importantes locais de acasalamento da costa brasileira. E a quarta é o Calhau de São Pedro, uma formação rochosa e não possui vegetação. A reserva não está muito longe da ameaça do homem. As indústrias pesqueiras exercem forte pressão sobre a zona costeira e sobre os estoques naturais, causando danos irreparáveis. Dentro dos limites da reserva também a lei é bem clara, é proibida qualquer modalidade de pesca. No entanto, na zona de amortecimento, que é uma região de entorno da unidade de conservação, o plano de manejo também está estabelecendo novas diretrizes para a regulamentação da pesca na região. Então a pesca industrial está proibida nessa região de entorno, privilegiando um pouco mais os pescadores artesanais que utilizam essa região de entorno para realizar suas atividades de subsistência. Você confere no próximo bloco um mergulho na Ilha do Arvoredo para conhecer de perto as belezas do fundo do mar. Águas claras, ótima visibilidade e vida marinha abundante são os motivos que fazem deste lugar um paraíso para os mergulhadores do Brasil. Só que essa atividade está proibida dentro da reserva desde março de 2002. Recentemente, com a aprovação do plano de manejo, será elaborado um projeto piloto para avaliar a capacidade de suporte para o mergulho contemplativo. O plano de manejo está sendo inovador no seguinte sentido: ele está estabelecendo um zoneamento dentro da unidade de conservação e definindo alguns pontos onde vão ser permitidas atividades educativas, utilizando também o mergulho como ferramenta.
No entanto, cada ponto desses tem uma capacidade de suporte definida pelo plano de manejo, e esse trabalho vai ser monitorado ao longo de um ano através de um projeto piloto, e a partir daí então vai ser discutido novamente se a manutenção desses pontos abertos para a educação ambiental e para o mergulho, ou a ampliação disso, isso aí vai ser discutido posteriormente. Grande parte da interação existente entre a sociedade civil e a Reserva do Arvoredo se deve a trabalhos isolados de conscientização. A maioria deles é feita principalmente pelas empresas de mergulho. A gente cada vez está levando mais gente para lá, de uma forma ordenada, de uma forma sem causar impacto, orientando que não pode tirar nada, mesmo que seja uma casquinha de banana pequenininha, mas aquilo ali não é daquele lugar, não vai fazer bem para ali, que não se pode tirar uma conchinha, olha lá uma conchinha no fundo, ela está morta. Para a gente ela parece estar morta, mas ali já tem vida ou vai ter vida. Para descobrir o que faz o mergulho nessa área ser tão especial, passamos por um treinamento intensivo para conhecer de perto as belezas do fundo do mar. Depois de estar dominando parte dos equipamentos necessários, partimos em busca da emoção de mergulhar pela primeira vez. Mergulhamos numa área em que a profundidade da água chega a 7 metros. Não demorou muito para começar a aparecer os primeiros cardumes de peixes. O que mais chama a atenção é o colorido da vida marinha. O silêncio embaixo d'água é impressionante. Parece que a nossa presença não incomodou a maioria das espécies marinhas. Mas a moreia reagiu e tratou logo de mostrar que não tem poucos dentes. De repente, percebemos que não estávamos sozinhos. Uma arraia parece voar sobre as águas. Algumas espécies preferem ficar camufladas no fundo do mar para não ser observadas. Já outras parecem gostar da nossa visita. É comum avistar durante todo o ano a tartaruga verde, uma das únicas espécies de réptil marinho que habitam essas ilhas. Nesse dia, ficamos pertinho de uma que nos acompanhou nessa aventura. O fundo do mar sempre despertou a curiosidade do homem. O mergulho é uma forma de conhecer de perto o patrimônio natural inestimável que existe sobre as águas catarinenses. O mergulho contemplativo começa a ganhar adeptos. Esse casal resolveu praticar o mergulho para aliviar o estresse do dia a dia. Essa foi a primeira vez que eles mergulharam sem o auxílio do instrutor. No início dá uma sensação um pouquinho de insegurança, mas foi muito bom, a visibilidade estava boa, deu pra gente ver uns peixinhos, estrela do mar, estava bem legal, fantástico na realidade. A coisa mais interessante é que é completamente diferente de tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Então assim, você vai mergulhar, você aproveita para esquecer de tudo que você está fazendo, todos os problemas, trabalho, esquece completamente quando você está lá embaixo. No curso, que ele envolve toda a parte de teoria, prática em piscina mais do que você teve, então ele vai ter conhecimento sobre fisiologia, sobre física de mergulho, de uma maneira bem fácil, objetiva e clara. Então a parte de segurança, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, e entre o principal que a gente tem feito ao longo desses 14 anos de Reserva do Arvoredo é a educação ambiental de maneira informal. A gente nunca colocou lá uma plaquinha, hoje é aula de educação ambiental. A reserva é um importante centro de estudos científicos da fauna e da flora marinha. A estudante de oceanografia Andrea Dauben está desenvolvendo uma pesquisa de identificação das espécies que habitam a reserva e pretende disponibilizar o material para a sociedade. Eu vou estar disponibilizando um guia multimídia com a fauna do arvoredo para estar sendo usado pelas operadoras de mergulho que venham a realizar educação ambiental na ilha e também para os cursos de mergulho, para o pessoal, para ajudar na conscientização, né, ecológica das pessoas, do turista, da pessoa que vai procurar a reserva para fazer educação ambiental. Vai ser mais uma disponibilização de material mesmo. A ONG Aprender elaborou de forma participativa o plano de manejo. O planejamento, que teve início há 2 anos, estabelece o zoneamento da unidade, definindo diretrizes para atividades de pesquisa e educação ambiental na reserva, utilizando o mergulho como uma das ferramentas. O plano de manejo ele foi um projeto
que foi viabilizado com recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente, foi bastante participativo, diversas instituições governamentais e não governamentais participaram da elaboração dele, e ele foi aprovado recentemente, agora no dia 10 de setembro, através de uma portaria número 81 do IBAMA. E já a partir dessa semana a gente está trabalhando conjuntamente, né, para fazer com que essas normas saiam do papel e entrem em vigor. Então a ideia é que a partir da temporada próxima de verão já esteja várias atividades de manejo funcionando efetivamente na unidade. Além de todas as belezas naturais, o local também é um importante sítio arqueológico histórico. Vestígios da ocupação humana de cerca de 4.000 anos podem ser vistos por essas inscrições rupestres, localizadas na ponta do letreiro na Ilha do Arvoredo. As águas também guardam segredos de naufrágios, como ocorrido no final da década de 50. O aumento na biodiversidade indica que os esforços para manter a conservação da reserva estão valendo a pena. A proteção legal que esse local tem, algumas pesquisas científicas já indicam um aumento do status de conservação de várias espécies. Então é um reflexo de que é uma proteção legal tem funcionado para que a biodiversidade seja protegida e aumente. Será que só proibindo a interferência do homem vamos conseguir preservar o que ainda resta da natureza? É fundamental que todos respeitem este verdadeiro patrimônio da humanidade, cumprindo as leis que garantem a sua conservação para as gerações presentes e futuras. O programa de hoje está terminando. Se você quer dar sugestões ou entrar em contato, mande um e-mail para a nossa equipe. Bom domingo e até o nosso próximo encontro. Tchau! Uma das duas únicas reservas biológicas marinhas do país, a poucos quilômetros de Florianópolis. É a reserva do Arvoredo, que em breve deve contar com um plano de manejo para garantir a preservação do local, já protegido por lei. O projeto foi apresentado hoje à comunidade e depende agora da aprovação do IBAMA. A Reserva Biológica Marinha do Arvoredo fica a 11 quilômetros ao norte da ilha de Santa Catarina. É formada pelas ilhas do Arvoredo, Galé e Deserta, e pelo Calhau de São Pedro, uma área especial com mais de 17.000 hectares. Fica na faixa de transição entre os climas tropical e subtropical, o que garante a diversidade de fauna e flora. Um local protegido, onde só são permitidas atividades de fiscalização e pesquisa. O plano de manejo da reserva estava sendo discutido há quase 2 anos. 2 pontos polêmicos de discussão eram a pesca e o mergulho. Pelo projeto apresentado hoje, a pesca permanece proibida na reserva. Só é permitida no entorno, mesmo assim seguindo uma série de requisitos. Os barcos, por exemplo, não podem pesar mais do que 10 toneladas. O mergulho só será autorizado em alguns pontos da reserva e mediante projeto de educação ambiental autorizado pelo IBAMA. Incentiva a formalização de parcerias entre o órgão gestor, que é o IBAMA, com universidades, com ONGs, com empresas privadas, para que essas atividades possam ser realizadas. O projeto já está em Brasília e teve a parte técnica aprovada. Agora falta ser aprovado também pela Procuradoria-Geral do IBAMA. Dando ok, o plano é encaminhado para o Conselho Consultivo e posteriormente encaminhado para a publicação da portaria no Diário Oficial da União. A partir do momento que ele é publicado no Diário Oficial, o zoneamento está valendo para a reserva. A reserva, criada há quase 15 anos, é uma das únicas do país. É considerado um tesouro nacional pela importância que tem para a ciência e ecologia.
Mata Atlântica Brasileira, uma das maiores reservas de vida do planeta. O patrimônio biológico e genético desta floresta é tão imenso que, mesmo depois de séculos de exploração, o país ainda não conhece todas as suas riquezas. Mas o tanto que sabe indica que o nosso futuro depende da biotecnologia gerada pela floresta. Na medicina, na economia, dependemos dela. E, no entanto, empurramos a mata para o limite da sobrevivência. O ritmo da destruição não alterou apenas a dimensão natural da floresta, que já cobriu o Brasil do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Tão grave quanto a redução do espaço é a fragmentação do que resta. Os trechos remanescentes estão ilhados. Não há fluxo de vida entre eles. Sem troca genética, diminui a possibilidade de futuro da floresta e das espécies abrigadas em cada fragmento. É para estas áreas que se voltam as atenções de cientistas e pesquisadores de universidades e organizações não governamentais. O desafio é religar os pedaços de vida que permanecem na Mata Atlântica. É promover a bioconexão. Esta floresta possui as maiores extensões de solos férteis do país. No mundo, é a que tem a maior diversidade de árvores, superando até mesmo a Amazônia. Ela também é notável pelo número de espécies endêmicas, as que só ocorrem aqui. São 567 espécies animais e 8.000 vegetais que vivem exclusivamente na Mata Atlântica. Mas, apesar de tanta riqueza natural, a floresta fraqueja diante da exploração descontrolada e do impasse sobre como a sociedade deve usar os recursos ambientais. Bom, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental do ser humano, assim como é também um direito humano fundamental o direito à subsistência e ao uso desses recursos naturais. O caminho para a conciliação desses dois direitos fundamentais é colocar em prática o princípio do desenvolvimento sustentável, permitindo que as gerações atuais possam estar usufruindo dos recursos naturais de maneira a conservá-los para as futuras gerações. Reverter este processo de degradação ambiental é o que pretende o Corredor Ecológico da Costa Catarinense, que está sendo articulado pelo IBAMA. O corredor vai abranger 7 municípios, além da Reserva Biológica do Arvoredo e da Área de Proteção Ambiental do Anhatomirim. Serão mais de 80.000 hectares de áreas protegidas por uma legislação unificada através da gestão biorregional. A ideia da gestão biorregional é isso, a gente fazer com que entre os municípios haja uma agenda comum no sentido de respeitar essa conectividade natural dos remanescentes da Mata Atlântica, que muitas vezes permeia de uma bacia hidrográfica para outra. Ali é a Ilha do Arvoredo, a maior das 3 ilhas que compõem a